Olá a todos, é com muito prazer que gravamos mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Este é um pouco estranho, porque vai unir magia e religião. Então, a questão é, o mago é um santo? O santo é um mago? Vamos responder. Se vocês gostarem, então deem seu joinha. Não se esqueçam que nós estamos fazendo um curso, dando um curso barato, a preço acessível, muito acessível, né? E aulas individuais, porque não achamos por bem fazer aulas grupais. Não temos o mesmo resultado. Vamos então começar o nosso trabalho. Vamos ao texto. Quando um mago se torna um santo? Nenhum mago aspira à santidade e nenhum santo se considera um mago. Podemos considerar essa frase como sendo um postulado, ou seja, uma verdade indiscutível. Um mago é considerado um homem que estuda o segredo da natureza, segundo a definição de Papos, e o santo, um mero instrumento do poder de Deus, como ensina a Igreja cristã. Ambos possuem poder, porém o mago tem um poder natural, e o santo é, segundo ele pensa, um veículo de um poder sobrenatural. Ambos têm plena consciência do que são, assim eles imaginam. Então, cada qual supõe que é uma coisa diferente. Então, o mago age através de poderes naturais e o santo através de poderes sobrenaturais. Assim eles pensam. Vamos ver se isso é verdade? Subtítulo: A consequência do exposto. De imediato, ambos sabem que a magia é uma ciência e que o milagre ultrapassa o limite do saber científico e até, às vezes, o desafia. Aqui cabe a figura de um grande mago, Eliphas Levi Zahed, que é Afonso Louis Constant, e São Francisco de Assis. Ambos muito conhecidos, então vocês vão aqui ver um mago que sabe que não é santo e um santo que sabe que não é mago. Aqui está ambas as figuras. Continuemos. Um ótimo exemplo será dado a seguir. Daniel Douglas Hume e José de Cupertino. Eu prefiro a pronúncia Hume, mas está escrito Home. Não gosto. Ambos levitavam, mas o homem a quem Conan Doyle chamou o maior mago de todos os tempos, ou mago de Londres, se considerava um instrumento do poder de Deus. Veja bem. Então, não era assim tão natural. Para Douglas Home, Deus era a fonte do seu poder. E disse, minha missão é mostrar que o mundo espiritual existe. Não obstante, foi classificado como um mago. Mas não tinha o menor desejo de ser elevado aos honras dos altares, embora fosse profundamente crente em Deus. Já Cupertino, ou Cupertino, na verdade, eu escrevi Cupertino, mas Cupertino é um sacerdote, e como tal, seu objetivo era ser um santo. O sacerdote tem como meta se santificar. Embora o efeito de suas ações fossem idênticos, ambos faziam a mesma coisa, as ações eram idênticas, suponho que a causa era diferente. Qual era a ação? Ambos voavam, e até levavam consigo pessoas e objetos, se o segurassem. Mas Douglas Home se exibia em salões de elite, no seu tempo, para provar o seu poder e mostrar ao público que Deus opera maravilhas. Então ele tinha uma altíssima noção espiritual. Fazia isso para todo mundo ver, mas com a intenção de dizer, Deus é capaz de fazer maravilhas. José de Cupertino, ao contrário, só levitava com a permissão do seu superior, que era o chefe de um convento franciscano. Então, clarificando, Douglas Hume era independente, ativo. O outro era dependente, passivo. Vamos dar uma pequena nota. Daniel Douglas Home foi um espiritualista britânico, vejam bem, ele era espírita. Famoso por suas alegadas capacidades como médium
e possui a relatada habilidade de levitar até várias alturas, esticar-se, portanto ficar maior do tamanho que ele quisesse, homem elástico, e manipular fogo e carvões em brasa sem se machucar. Botava álcool na mão, tocava fogo no álcool e ficava segurando a chama. Mas ele era espírita e dizia, isso é para mostrar que o espírito é maior do que a matéria. Então, é um homem notável. Aqui damos duas fotos dele, um a ele na sua mesa de trabalho, com a mão sobre a mesa, pousando para a foto, e o outro, ele no salão, sob o olhar extasiado dos amigos, íntimos, voando, tocando a cabeça no teto. Na mesma ocasião, ele desceu e o amigo disse assim, posso ir contigo? Ele segurou a minha mão. O amigo segurou e ele fez a mesma coisa, só que dessa vez, ao invés dele bater com a cabeça no teto sozinho, ele bateu com a cabeça no teto e o amigo também bateu com a cabeça no teto. Ou seja, ele podia levar na mão dele, no voo dele, o que ele quisesse. Esse homem é um fenômeno. Ações idênticas. Hoje, lemos extasiados o relato dos cientistas da Royal Society of London, Sociedade Real de Londres, enviado por Sua Majestade Britânica para testar o Mago de Londres. Em Londres existe isso. Se uma pessoa fica famosa e diz que é por causa de poderes, a Rainha da Inglaterra manda uma comissão de cientistas da Royal Society investigar. Aqui nós damos a sede da sociedade hoje. É linda. Informações sobre o edifício. Endereço atual, Carlton House Terrace, Londres, Reino Unido. Projeto arquitetônico. O edifício é imponente, em arquitetura neoclássica, projetada por John Asher em 1820. Tem a proteção histórica, porque é um edifício neoclássico que possui excepcional interesse arquitetônico e histórico. Foi fundado pela maçonaria, quando o rei era Jaime I. Então, tem história. É belo e não só belo. Então, por isso, profissional de cultura. Se vocês não gostarem, perdão. Sedes históricas anteriores. Tem história. Crane Court foi a primeira sede própria da sociedade. No século XVIII, reformado por Nicholas Wren e assim se tornando o que era hoje. Não era assim. Uso anterior. O local já abrigou a antiga embaixada da Alemanha de Londres. Bom, vamos agora continuar já apresentando um edifício que não tem nada diretamente a ver com Daniel Douglas-Home, mas os cientistas e a Rainha de Londres, porque pertence à realeza. Em uma tarde, Daniel Douglas-Home recebeu a comissão da realeza em seu escritório no último andar, o 11º de um edifício na capital inglesa. Puseram em sua mesa de trabalho 3 coisas: um sino, uma lâmpada e um objeto de ferro. Propuseram a ele que fizesse o sino tocar sem ele mexer no sino, a lâmpada acender sem se conectar a nenhuma tomada, e os objetos que estavam na sua mesa, que era de ferro, colar em seu corpo, que seria assim transformado em um imã. Então ele transformaria o corpo em um imã e o objeto de ferro, seria uma ferradura, qualquer coisa, aqui não dá o detalhe, então seria atraída por ele e ficaria colada no seu corpo. O mago não lhe deu ouvidos. Ele tinha certeza do que fazia. E ele disse, eu vim para isso. Havia um janelão às suas costas, que media mais de 4 metros de largura. Ó, eu tenho 2 metros. Então o janelão tinha 2 vezes o meu tamanho de largura. A altura era quadrada. E Home pegou a mesa com ambas as mãos, por debaixo, portanto, firmemente, levando a cadeira e a mesa com o que ela continha para fora da sala, através da janela. Ou seja, projetou-se para trás, passou pela janela mais de 5 metros, no puro espaço, e ficou um tempo. Depois voltou para a sala, sob o olhar extasiado e estupefacto dos cientistas. Mas você,
Ele pegou a mesa por debaixo, a cadeira estava sentada, ele estava sentado, e os 3 objetos colocados na mesa. Tudo isso, ele fechou os olhos, concentrou-se e deu um salto para trás, levando tudo consigo, por mais de 5 metros no espaço. Ficou flutuando. Assim, disse depois: creio, senhores, que isso é bastante. Mostrem o seu relatório à rainha da Inglaterra. Boa tarde. E assim foi feito. Notável, né? Agora vamos ao outro. Esse é o mago, mas espírita convicto, admirado por Conan Doyle, que fez o personagem Sherlock Holmes, e participante ativo das conferências internacionais do Espiritismo. Eu tenho um relato dele presente na 5ª Conferência em Madrid, Espírita. Agora vamos a São José do Cupertino. Aqui vamos mostrar de início logo quem era, mostrando ele voando e mostrando ele celebrando missa. Esse é santo. Então, é chamado santo que tocava o céu, ou santo voador, mas levava uma vida comum, como um padre de qualquer paróquia. Vamos dar noções. São José de Cupertino, nascido em 1603 e morto em 1663, foi um sacerdote católico franciscano italiano, amplamente conhecido como Santo Voador devido às suas famosas levitações durante momentos de êxtase espiritual, ou seja, conexão com o divino, assim ele supunha. Era um aluno medíocre, teve dificuldade de passar nos exames para sacerdote, mas, uma vez feito padre, causou espanto por muitos milagres que realizava. Milagres, minha gente. Milagres ou atos mágicos, vocês decidem. Então, inicialmente, o padre voador, como ficou conhecido, se abstinha de ações públicas, ao contrário de Rome, era que fazia tudo para todo mundo ver, mas tem um motivo: provar que o espírito domina a matéria. Ele se restringia apenas às suas ações no interior do convento franciscano, onde tinha sido designado pelos seus superiores. O fato é que ficou célebre no momento em que o presbitério, o lugar onde o padre celebra a missa, onde antigamente tinha altar, estava sendo pintado e feitas reformas. Começa aí. Imagina vocês então, o superior do convento estava ali, chamado pai, por nós, eu fui beneditino, e a gente chamava o padre de pai. Então o superior de um mosteiro é pai, o superior do convento é pai, a gente chama assim. No teto, em forma de abóbada, havia uma pomba, símbolo do Espírito Santo, branquinha, mas já estava cinza, quase rosa. Mas sua altura tornava necessário montar um andaime de grande porte. Por quê? Porque tinha 6 metros de altura. Sairia muito caro para os frades. O santo, observando o trabalho dos operários, notou o semblante triste do superior do convento. Seu coração dócil se condoeu e perguntou o que fazia o paterno chefe da instituição ficar tão tristonho. A resposta foi simples. O frade superior disse: tudo nesse lugar, Cupertino, vai ficar como quando foi feito, mas a pomba do teto, o Espírito Santo, na cúpula, continuará com a velha pintura. Para o espanto do bom homem, o frade pegou uma lata de tinta e um pincel, dentre os muitos objetos que os operários colocaram no local, alçou voo com a lata de tinta na mão esquerda, o pincel na mão direita, e foi até o símbolo da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Aqui mostramos a figura dele voando, atingindo o teto, e a distância, mostrando a altura, são 6 metros de altura. O fato, para ele, é considerado sobrenatural. Por quê? O santo completou a pintura da pomba no teto do presbitério, a cerca de 6 metros do chão. Surpresa, as pessoas presentes, havia gente, os pintores, os operários, ficaram perplexas ao ver como ele alcançara aquele local sem apoio físico convencional. Seria escadas? Não. Seria, portanto, andaimes. A explicação: quando perguntaram a ele como fez aquilo, o Cupertino disse: Maria, Mãe de Deus, me trouxe até aqui, atribuindo assim o feito a Nossa Senhora. Após fazer um trabalho de mestre,
pintando de branco o símbolo sagrado, ficou branquinho, como todo o presbitério, todo o ambiente. Presbitério, a gente é o lugar onde fica o altar, onde o padre celebra a missa, naquela mesa onde o padre coloca aqueles objetos. Depois que ele pintou, baixou, desceu, pousou no chão com os artefatos usados após a suração. Deste modo, aquele que é considerado hoje patrono dos estudantes ganhou fama de santo. Sua data comemorativa é o dia 18 de setembro, a morte. Todo santo comemorado da morte. São João Batista é o nascimento. Foi canonizado em 1767 pelo Papa Clemente XIII. Agora a pergunta. Você considera que os dois personagens são dotados do mesmo poder? Ou há alguma diferença entre ambos? A decisão é sua. Terminamos assim, meus amigos, com satisfação o nosso relato, e fica a teu critério achar se a causa eficiente desse poder é a mesma. Agora, e ambos tinham noções semelhantes. Dom era espírita, portanto, acreditava em Deus e na imortalidade da alma, e queria provar, no século XVII a XVIII, que os ateus não estavam certos. Atribuía a Deus o poder que ele tinha. O Cupertino, no ano 1660, não tinha nenhuma... não queria provar nada. Apenas tinha esse dom. E tinha outros. Fazia muitos milagres. Agora, minha gente, é notável. Então, vocês viram o que é capaz, o homem é capaz. Nós não temos noção das capacidades latentes que estão no nosso interior. Eu desenvolvi algumas, mas são mínimas em comparação com essas. Então aqui, se vocês me honraram vindo até aqui, o vídeo é longo, deem o seu like, coloquem o dedão, por favor compartilhem, comentem e façam com que cada vez mais pessoas vejam. Nossos vídeos são instrutivos e educativos. Por isso, às vezes muita gente considera chato. Aqui nós paramos dizendo como Bahia em Suede: ademã que eu vou em frente, porque cavalo não desce a escada.